Bem-vindos à Lenga Lenga do Costume, número 90 e tal. Já sabem que temos o patrocínio do Azeite Talismã, muito obrigado ao Azeite Talismã. Temos o patrocínio da Prozis, muito obrigado à Prozis. E já sabem que se incluírem o código Lenga Lenga, tudo junto, quando estiverem a fazer uma compra na Prozis, vão ter o respectivo desconto, que vão dar ali os 10%. Ou é mesmo 10%, mas ou às vezes é a oferta de outros produtos e tal, quando acumula outras promoções da Prozis. Para começar, isto. Because it has been so hard. It has been so hard. And I'm so proud of us. And I just want to say, we are what the Eurovision is. The EBU is not what the Eurovision is. Fuck the EBU. I don't even care anymore. Fuck them. The thing that makes us as contestants, the community behind it, the love and the power and the support of all of us is what is making change. And the world has spoken. The queers are coming. Non-binaries for the fucking win. And I'm so proud. Este pedaço de mau caminho ou era a concorrente irlandesa ao Festival da Eurovisão, que está a queixar-se, está indignada porque ficou atrás de Israel na votação. E uma injustiça que não se compreende, porque a senhora está ali acho que é uma senhora, não sei, aquilo, está ali a descrever ou a explicar que tudo o que a movia era o humor. É um conceito lato de amor peculiar, é o amor cujo sinónimo é o antissemitismo, ou seja, ela estava ali para ficar à frente de Israel, para mostrar que Israel nem merecia concorrer à Eurovisão, ela e quase todos os outros concorrentes, incluindo a concorrente portuguesa, que pintou as unhas com os padrões daquele lencinho palestiniano, aquele lenço Fedain, e e o concorrente holandês foi desclassificado por, por ofender a concorrente israelita. A concorrente israelita teve que ter uma comitiva de segurança que nem o chefe de Estado tem, porque realmente sofria ameaças constantes, sofria de amor, claro. Houve multidões que também movidas pelo mesmo amor desfilaram nas ruas de Malmö, na Suécia, onde se realizou o Eurofestival. Sempre o amor, claro. Houve muitos membros da audiência do espaço da sala de concertos onde decorreu o Eurofestival e as meias finais e a final e aquelas coisas todas, que quando a cantora israelita tentava cantar, a assobiaram, a vaiaram, a apoparam. Houve distúrbios, houve ataques à polícia, a carros da polícia e a respectiva destruição de alguns carros, sempre em nome do amor, quero lembrar. Portanto, o signo do Eurofestival foi o amor, não há outra maneira de dizer isto, o amor representado neste videozinho desta concorrente irlandesa que transborda amor por todos os poros. Acho que é inegável. Por isso é que acho que a canção dela, que Deus me livre de ouvir, não cheguei a esse ponto de perversão, tinha uma encenação satânica que invocava Satanás, como se sabe, um símbolo universal do amor. E para além de tudo isto, por tudo isto quer dizer o Eurofestival, que obviamente não vi, não ouvi, salvo seja, nem sabia, eu até esta polémica nem me lembrava que existia Eurofestival, para aí da minha infância, quer dizer, aqueles tempos do Armando Gama, ou do José Cid, ou das Doce, não fazia ideia da existência do Eurofestival, ouvia às vezes a palavra aqui ou ali, mas é daquelas coisas que interessava-me tanto quanto o ciclo reprodutivo do salmão da Escócia, por exemplo, e digo desde já que o ciclo reprodutivo do salmão da Escócia não me interessa assim muito. Portanto, o Eurofestival era uma coisa da qual eu estava afastado, mas este Eurofestival reaproximou-me, sinceramente não graças não pelos melhores motivos, mas apenas porque foi uma manifestação, mais uma oportunidade de milhares de pessoas manifestarem o seu antissemitismo. Ou seja, hoje em dia fala-se muito na normalização disto ou na normalização daquilo,
lá está, o antissemitismo, não digo que se tenha normalizado, mas renormalizou-se. Hoje é vulgar, isto desde as universidades americanas às ruas da Suécia, das cidades suecas, e infelizmente outros países, é quase de bom tom ser-se antissemita. Claro que ninguém diz que é antissemita, ou poucos dizem, assumem que são antissemitas, eles são antisionistas. Como o sionismo foi um projeto que levou à existência, foi um projeto que conduziu à existência do Estado de Israel, era uma ambição milenar dos israelitas poderem ter o seu Estado, como há muçulmanos que têm Estados muçulmanos, há cristãos que, embora com algumas nuances, mas têm Estados, vivem em Estados cristãos, que são sobretudo cristãos. No caso dos muçulmanos, nem vale a pena referir a importância da religião, e o mundo tem estado assim mais ou menos organizado. Pelos vistos, os judeus não podiam não tinham direito a ter um Estado, por pequenininho que fosse, e a existência desse Estado causa indignação em muitas pessoas, incluindo nesta concorrente irlandesa, neste, naquela coisa irlandesa que vimos, que se viu no vídeo. Não quero voltar outra vez à Eurovisão, queria apenas estranhar, não sendo uma novidade, o antissemitismo é muito velho, é demasiado velho, está entre nós há demasiados séculos, mas não esperava, sinceramente, que no século XXI, como se costuma dizer, em pleno século XXI, em pleno 2024, ele voltasse a ser tão óbvio, tão declarado, tão gritado por aí fora. Isto era uma coisa que, apesar de tudo, sendo um sentimento que não tivesse desaparecido, era um sentimento do qual as pessoas tinham vergonha. Agora deixaram de ter vergonha, passam a ter orgulho. Gente que não sabe do que está a falar, gente sabe, mas distorce aquilo que está a dizer, aquilo de que está a falar, vem com todo orgulho aos noticiários, aos painéis de comentadores, às ruas, às manifestações, mostrar que com mais ou menos nitidez, com mais ou menos coragem de o assumir, é contra a existência do Estado de Israel. É anti-sionista, portanto, não vê com bons olhos a existência do Estado de Israel e por isso é que gritam aquelas frases do rio até ao mar, e se souberem qual é o rio, se souberem qual é o mar, verificam que se a Palestina ocupar esse espaço, é Israel que desaparece. Israel vai à vida e com Israel, com certeza, no desejo dessas pessoas que gritam esse slogan, vão à vida também as pessoas os cidadãos que habitam Israel. Uh, é um desejo, não diria legítimo, é um desejo que existe. A meu ver, era preferível que não existisse, mas sempre existiu e torna-se estranho que o possa ser dito hoje em dia com esta clareza, com esta sinceridade toda. É, não sou otimista, nunca há para ver nada do que vem aí, mas não era pessimista a este ponto, de esperar que isto voltasse com uma assertividade, para usar uma palavra horrorosa, que no meu tempo de vida ainda não tinha visto. Já tinha visto muitas manifestações contra Israel, porque Israel, enquanto símbolo da possibilidade, ou enquanto possibilidade real dos judeus terem um espaço seu e um espaço em que se podem defender, em que podem reagir aos ataques de que são constantemente alvo, Israel não é visto por muita gente com muito agrado. Isto acontece desde a fundação de Israel, logo pouco depois, relativamente pouco depois da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, mas em 1948, não é? Lá está. Não esperava ver isto acontecer, não esperava que o assunto, que a própria existência de Israel fosse polémica dentro de um certo mainstream, polémica nas franjas, que houvesse franjas, que houvessem margens de pensamento, permitam, a desejar o fim de Israel, não era novidade nenhuma, que esse desejo tivesse trazido lá está, para esse mainstream, para os noticiários correntes, para as ruas, para o Eurofestival, para o que calha. É estranho, é muito esquisito. Não estava, repito, porque
me apetece repetir. E já agora sou eu que estou aqui no programa, o Tiago ainda não voltou, portanto sou eu que estou aqui, posso repetir à vontade. Eu não esperava que isto pudesse acontecer no meu tempo de vida. Ahm, Claro, mais uma vez, que tudo isto é coberto, recoberto, invernizado, todo este discurso contra a existência de Israel é invernizado por justificações e legitimações que procuram atenuar a violência de um discurso de extermínio. Ou seja, diz-se que Israel pratica o genocídio em Gaza, é um genocídio particular, porque a população de Gaza cresce significativamente ao longo, ou tem crescido significativamente ao longo dos tempos. Portanto, é um genocídio muito peculiar, Gaza governa-se a si mesma, Israel não tem nada a ver com isso. Já há alguns anos que Gaza tem o seu governo e o que acontece em Gaza, ou o que tem acontecido em Gaza antes de 7 de outubro, é da exclusiva responsabilidade desses governantes de Gaza, que não são mais nem menos que os senhores do Hamas, que são líderes terroristas, são assassinos, são, na perspectiva de alguns, eventuais psicopatas que gerem um território e usam os civis desse território, os civis que não aderem a bem aos ideais do Hamas, que são a erradicação de Israel, é sobretudo o ideal que os move. Os civis, quer a bem ou a mal, são usados pelo Hamas para cumprir os seus desígnios, ou o seu grande desígnio, que é aquilo que estou farto aqui a que estou farto de iludir. Isto agora já dá transbordo para coisas, para variedades, como um festival de Eurovisão, é só mais um sinal do grau de normalização a que o antissemitismo chegou nos nossos tempos. Peço desculpa, mas o segundo tema da semana, ou desta lenga-lenga, não anda muito longe do primeiro. Portanto, quem não estiver interessado em questões ligadas ao sionismo ou ao anti-sionismo, uh, pode ir à sua vida ou passar já para o final do programa, para a parte final, que essa, prometo, não tem nada a ver com isto. Isto, neste caso, é a entrevista que o candidato do Chega às eleições europeias concedeu à Rádio Observador, na qual fala sobre um livro que escreveu e sobre alguns temas que abordou nesse livro, e um dos temas, entre outros, vários tratados de forma esdrúxula, mas um deles é o facto de o senhor embaixador António Tanger Correia sugerir, ele diz que não sabe, não tem a certeza absoluta, mas sugerir que os judeus sabiam, ou Israel sabia, se Israel avisou os judeus que viviam em Nova Iorque e que trabalhavam no World Trade Center, sabiam que ia acontecer o 11 de setembro, com mais ou menos pormenor, com mais ou menos acerto, e, portanto, no dia 11 de setembro, os judeus não foram trabalhar no World Trade Center, segundo a sugestão do Sr. Embaixador Tanger Correia, não foram trabalhar no World Trade Center, do qual constituíam 85% ou 90% da força de trabalho das duas torres, das empresas instaladas nas duas torres, diz o senhor embaixador, isto não é uma sugestão, é uma afirmação dele, e portanto não morreram judeus no 11 de setembro, nos ataques às torres gêmeas, porque os judeus sabiam que ia acontecer aquilo, os vistos sabiam até com bastante pormenor, a ponto de faltarem ao trabalho naquele dia específico, e portanto salvaram-se. Malvados não avisaram mais ninguém e as outras pessoas que não eram judeus do World Trade Center morreram. Um total de perto de 3 mil vítimas que morreram na queda das torres. 2.700, 2.900 vítimas. O que é curioso, porque desde logo, porque já vamos a outros pormenores curiosos também, mas desde logo o World Trade Center tinha 50 mil funcionários. Se 85% a 90% eram judeus, não se percebe como é que morreram perto de 3 mil pessoas, não judias, necessariamente não judaicas. Estaremos a falar, talvez o Sr. Embaixador esteja a falar de turistas, é uma possibilidade. Portanto, os judeus que naquele dia as empresas do World Trade Center estavam às moscas, houve uma espécie de layout espontâneo, ou momentâneo, em que os trabalhadores desapareceram praticamente todos, 90% deles, e só estavam por lá a constituir os mortos, só estavam por lá os turistas. E foram esses, e alguns bombeiros, como se sabe, e tal, e foram esses que constituíram o rol de vítimas mortais, para além dos feridos e tudo isso, que são mais uns milhares, foram mais uns milhares, infelizmente. Ora bem,
esta entrevista causou alguma polémica, houve uma série de reações a chamar o senhor embaixador de antissemita, e o senhor embaixador António Tanger Correia veio dizer que, longe dele ser antissemita, muito pelo contrário, já esteve em Israel e foi, aliás, numa ida a Israel, ou numa estadia em Israel, em que ele soube destas informações, em que teve acesso a estas informações das quais ele não tem a certeza, estas informações que, na altura, pouco antes, ele esteve lá poucos dias antes do 11 de setembro, e isto corria, pelos vistos, nos corredores da inteligência local, ou da diplomacia local, não faço ideia, sei que o senhor embaixador teve acesso a esta informação, o grande público não teve. Mas é isto que distingue os eleitos e as pessoas bem informadas, é saberem de coisas que os outros não sabem. Agora, o senhor embaixador António Tanger Correia diz que não é antissemita. Não é, eu acredito que não seja, se ele o diz, tenho maneira de o desmentir. Agora, tenho maneira de desmentir uma série de coisas, eu e qualquer pessoa pode desmentir uma série de coisas que ele proferiu nesta entrevista sobre a questão dos judeus e do 11 de setembro. Uma delas não é bem um desmentido, é uma lembrança, é recordar, consiste em recordar que esta história de que os judeus tinham sabido de antemão do 11 de setembro e por isso aqueles que eram funcionários do World Trade Center não puseram aos pés no dia em questão, é um boato, é uma mentira, uma fraude espalhada de início por um meio de comunicação libanês, logo poucos dias depois do 11 de setembro, e que no mundo árabe se espalhou com toda a velocidade e pujança, e foi reproduzida por toda a parte, incluindo por alguns mídia convencionais do Ocidente. Essa história do boato usado pela propaganda anti-israelita, naturalmente, e antissemita, e isso correu por aí na altura, aquelas coisas que se falava, é como a história do Pentágono, e do míssil, e do avião, e do edifício 7 do complexo World Trade Center, e aqueles mitos todos. Este era mais um mito que pretendia atingir deliberadamente Israel, até porque os maluquinhos que participam, que partilham estas ideias, não estou a dizer que é o caso do Sr. Embaixador, mas aqueles que afirmam, porque ele apenas sugeriu, estou a dizer aqueles que afirmam estas ideias ou estas teorias da conspiração com certeza absoluta, sabem, porque eles sabem de coisas que nós, carneirada, nós, o mero rebanho, não sabemos, eles sabem que foi a Mossad que esteve por trás do 11 de setembro. É evidente que sim, eles sabem, porque são mais esclarecidos, são mais lúcidos, são mais iluminados do que nós, simples mortais, que não conseguimos atingir esse grau de sabedoria e o acesso à informação privilegiada, apenas porque não sabemos procurar, nós andamos enganados constantemente. Eles sabem, porque Deus Nosso Senhor, ou quem eles acreditam, lhes deu esse dom. Ainda bem para eles, ainda mal para nós, que eles sabem dessas coisas. Voltando ao mundo real, saindo da dimensão dos maluquinhos, a verdade é que houve judeus que morreram no 11 de setembro. Houve uma percentagem significativa de judeus que morreram nas Torres Gêmeas. Essa percentagem de judeus que morreram nas Torres Gêmeas é muito similar à percentagem de judeus que habitam na cidade de Nova Iorque, e é superior à percentagem de judeus que habitam nas zonas limítrofes de Nova Iorque, ou seja, aquelas zonas em que muitos funcionários que trabalhavam nas torres moravam. Cerca de 15% das vítimas do World Trade Center eram judeus. É um cálculo que nunca pode ser exato, porque há casos que não se sabe exatamente qual era a religião da pessoa falecida, mas o cálculo aproximado que se tem feito é que teriam morrido cerca de 400 judeus na queda do World Trade Center, em que morreram 2.000 e tal pessoas. 2.700, 2.800, que me referi há pouco. Portanto, desde logo, dizer-se que os judeus sabiam do 11 de setembro e que não morreram por causa disso é mentira, porque morreram judeus num número absolutamente normal, ou numa quantidade, numa proporção absolutamente normal, à que se esperaria do número de mortos num atentado em Manhattan. É absolutamente falso que 85 ou 90% dos funcionários das empresas sediadas na altura no World Trade Center fossem judeus. Nem o antigo extinto Carnegie Deli, que era uma casa, uma espécie de snack bar famosíssimo em Nova Iorque, que infelizmente fechou há uns anos, tinha tantos funcionários judeus, aliás, até tinha uma percentagem bastante reduzida de funcionários judeus, e se havia casa judaica em Nova Iorque era essa.
tocar na Guidel é uma brincadeira, mas é evidente que não havia 90% de funcionários judeus no World Trade Center, nem coisa que se parecesse. Havia, muito provavelmente, um número próximo, uma proporção, uma percentagem próxima daquela de judeus mortos no total das mortes no World Trade Center. Portanto, o senhor embaixador António Tanger Correia não é antissemita, vou dar por boas as palavras dele, mas reproduz propaganda antissemita. E, aliás, na dita entrevista à Rádio Observador, ele não se limitou a falar da questão do 11 de setembro, falou também da influência do Barão de Rothschild nos destinos do mundo, que na forma como o Barão, eu como a família Rothschild, ele fala lá de um específico, eles são mais que as mães, mas ele fala de um Rothschild específico, presumo que seja o lendário Barão de Rothschild, que manipula o mundo e faz de nós meras, simples marionetas nas suas mãos. Portanto, é outra ideia legítima do senhor embaixador ter ou sugerir, eu acho que ele não sugere, ele afirma com toda a convicção. Agora, aqui é mais uma ideia que está inscrita num longo rol de boatos sempre antissemitas, destinados a mostrar que os judeus têm um plano qualquer para tomar conta do mundo. Isto havia, no final do século XIX, um alemão qualquer fabricou os protocolos dos sábios do Sião, que pretendia mostrar essa conspiração judaica para tomar conta do mundo. A conspiração que os teóricos das ditas aderem com impressionante facilidade. Eles acham mesmo que isso é assim. É curiosamente, sei de malucos, que não estou a falar do Sr. Embaixador, que não conheço de lado nenhum, e não fiquei especialmente interessado em conhecê-lo depois disto, mas conheço diretamente um ou dois ou três malucos que acham realmente isso, que acham que os judeus têm, desde sempre, presumo que desde tempos imemoriais, um plano para dominar o mundo. Não lhes tem corrido muito bem. Esse plano de dominação mundial não lhes tem corrido muito bem. Podem ser ótimos a conceber esses planos, são péssimos a executá-los, porque se há povo perseguido ao longo da história, povo torturado, povo massacrado, povo assassinado, povo quase extinto, são os judeus. Portanto, esta tendência para congeminar planos que em teoria se calhar são extraordinários, são planos de dominação muito bem feitos, na prática tem corrido bastante mal para os judeus. Para além disto, sobre a questão partidária, ou em particular, é estranho que o Chega escolha um candidato assim. Já sei que a lenga-lenga é vista por muitas pessoas, algumas das pessoas que veem a lenga-lenga votam no Chega, gostam do Chega, muitos deles no seu direito, e são muito bem-vindas. E que dessas pessoas, dessas algumas pessoas, há uma percentagem, há uma parte delas que votaria no Chega independentemente de qualquer coisa que os seus representantes possam dizer. Votarão, continuarão a votar, mesmo que essas pessoas tenham uma visão normal e lúcida e decente da questão israelita, por exemplo, da questão judaica, vão desvalorizar provavelmente as palavras deste senhor, deste embaixador ou ex-embaixador, e, portanto, mesmo que estejam em desacordo com ele, não vão confessar ou não vão fazer disto, não vão fazer grande alarido à volta disto, porque o importante é o partido. E quando assim é, não tenho nada a acrescentar, que quando as pessoas põem um partido específico acima das suas convicções ou daquilo que lhes parece razoável ou digno de se dizer e de se pensar, é uma opção que as pessoas têm. Nunca me passou pela cabeça ser de um partido, desde logo, ou votar num partido, independentemente de tudo o que o partido possa dizer. Claro que já votei em partidos que defendem coisas com as quais das quais discordo, mas que essas coisas não podem ultrapassar um certo limite. Votarei num partido que defenda enormidades, ou coisas que para mim são enormidades, ou que passe, aqui aplica-se o conceito a umas certas linhas vermelhas que não são aquelas que o PS estabelece e que o PSD aceita de bom grado, são aquelas que eu estabeleço para mim mesmo. Neste caso, acho, para mim, é inadmissível que um cabeça de lista à União Europeia, que não é antissemita, que garante que não é antissemita, e tenho pessoas, minhas amigas até do Chega, que me garantem que ele não é antissemita, também tenho pessoas, minhas amigas, que não são do Chega, mas também não são de esquerda, que me garantem que ele o é, portanto,
discutam entre si, não me vou meter nisso. A verdade é que o senhor, sem necessidade nenhuma, divulga ideais, propaganda árabe, no caso. Eh, É verdade que depois dessa propaganda árabe também foi aproveitada por grupos de extrema-direita, particularmente americanos, o próprio Ku Klux Klan, e o senhor David Duke e tal, pegou no assunto, os discípulos dele e tal, pegaram no assunto para o explorar, mas a origem da propaganda é árabe, é libanesa em particular, mas depois percorreu ali com sucesso os países árabes, os países do Médio Oriente, e não só. E este senhor Tanger Correia vem divulgar estas ideias. Acredito que o senhor que seja uma joia de pessoa, também já me garantiram isso. Já me garantiram o contrário, lá está. Eu fiz na Rádio Observador um apontamento sobre o assunto e recebi uma série de mensagens a propósito, umas positivas, com visões positivas do senhor, outras com visões altamente negativas. Uma das mensagens que recebi, ou duas mensagens que recebi, garantiam que o senhor também é pró-Putin. Eu fui consultar informações sobre o assunto e não vi o senhor a defender o Putin. Vi o senhor, em bom da verdade, vi o senhor uh, a mostrar-se cético em relação a algumas ações ou exigências ou atitudes do governo ucraniano, que não é exatamente a mesma coisa. Até ali, uma entrevista qualquer em que o ex-embaixador, o embaixador António Tanger Correia, critica, pareceu-me que com alguma clareza, o senhor Putin. Dito isto, há um ponto que gostava de abordar. Este senhor pode ter interior positivo, simpático, digno, decente. Até acredito que sim, acredito genuinamente que sim. Agora tem um problema de comunicação grave. Ou ele acredita naquelas coisas que diz, ou se não acredita completamente, não as devia dizer, ou ele não acredita até de todo, acha só uma hipótese assim, meia absurda, mas de qualquer maneira resolveu confessá-la na mesma e aliviar-se dela em público. Estou a falar da questão dos judeus e do 11 de setembro, obviamente. Portanto, devia ter, se calhar, um bocadinho mais de cautela na comunicação e, provavelmente, o Chega devia ter um bocadinho mais de cautela na escolha dos seus cabeças de lista ou dos seus candidatos, de resto, no caso das eleições europeias. Agora, há aqui uma outra pessoa que não tem nada a ver com o Chega, em que eu gostaria que reparássemos, que é do Dr. Rui Tavares, que resolveu vir criticar a entrevista, as afirmações do candidato cabeça de lista do Chega às Europeias, mas por uma via peculiar. Vem criticar, vem dizer que o cabeça de lista às Europeias é um putinista. Ora, isto mostra duas coisas. Uma é que o Dr. Rui Tavares não falou da questão dos judeus ou de Israel, porque não lhe convém. Porque, com certeza, a posição dele sobre os judeus e sobre Israel não será muito diferente da posição dos teóricos da conspiração, que acham que Israel e que os judeus são culpados de uma série de coisas que acontecem no mundo. Acredito que, não sei se será exato, se ele partilha exatamente as teorias da conspiração, mas acredito que pelo menos o Dr. Rui Tavares teve o cuidado de evitar que o associassem, que as suas palavras ou pudesse dizer alguma coisa que pudesse ser interpretado como uma defesa do Estado israelita ou até da legitimidade de Israel em existir. O Dr. Rui Tavares foi habilidoso nessa matéria, habilidoso sobretudo para as pessoas que estão dispostas a votar no Dr. Rui Tavares, que não são muito exigentes e, portanto, as habilidades do Dr. Rui Tavares, que também não são muito complexas, passam com facilidade e têm êxito com facilidade junto do seu eleitorado atual ou potencial. Esse eleitorado com os padrões de exigência muito elevados, porque senão não era um eleitorado do Dr. Rui Tavares. Rui Tavares, que além desta questão de de ter evitado a questão israelita do 11 de setembro na entrevista do Sr. António Tanger Correia, o Dr. Rui Tavares teve outra, ao falar na questão, no putinismo do ex-embaixador, o Dr. Rui Tavares volta a mostrar que os seus eleitores atuais ou potenciais não são de facto muito exigentes, porque houve um congresso agora, por eu estar a ver, por estes dias, um congresso do LIVRE. Há coisas extraordinárias neste mundo, não é? Até há congressos do LIVRE, e nesse congresso, mais uma vez, novidade nenhuma, o Dr. Rui Tavares reitera o desejo,
o sonho de que o LIVRE, ou seja, sobretudo ele próprio, possa integrar um governo das esquerdas, como ele diz. E um governo das esquerdas inclui, que eu saiba, a ala mais extremista do PS, que hoje em dia não é pouco significativa, e, obviamente, o PCP e o Bloco de Esquerda. Ora, a ala extremista do PS é mais tímida a falar no assunto, pelo menos procura evitá-lo, ou nos assuntos, seja a Rússia, seja a questão do Médio Oriente e tal. Agora, o Bloco de Esquerda e o PCP não são assim tão tímidos, sobretudo até o PCP na questão da Rússia e sobretudo o Bloco de Esquerda na questão de Israel. A esquerda portuguesa é uma esquerda confessadamente ou envergonhadamente putinista. Não há dúvida nenhuma sobre isso. No caso do PCP, isso ao menos é dito com frontalidade. No caso do Bloco, isso começou por ser a tese nos dias seguintes à Rússia invadir a Ucrânia, mas depois resolveram moderar a coisa porque viram que podia parecer mal e retirar votos, não por convicção de todo. E no caso do Médio Oriente, no caso da questão de Israel ao árabe, sabemos quais são as posições do PCP e do Bloco de Esquerda e com certeza boa parte do PS. E essas posições, já vou retirar Israel aqui da equação, mas as posições sobre a Rússia não parecem incomodar minimamente o Dr. Rui Tavares. O Dr. Rui Tavares acha indecente que um partido de direita, com dito de extrema-direita, fascista, até como o Chega, há de ser esse o entender dele, com certeza, que um partido desses tenha um cabeça de lista que é putinista. Mas o Dr. Rui Tavares não tem problemas nenhuns em se aliar a partidos putinistas na constituição de um governo. Nem tem problemas nenhuns que essa aliança de putinistas e antisionistas possam constituir o governo de Portugal. Fica só a nota, e aí fica mais uma vez. O Dr. Rui Tavares é muito bem tratado pelos meios de comunicação, portanto, aquilo que ele diz, aquilo que ele pensa, não classifica apenas o próprio, classifica também o seu eleitorado, está a baixa exigência do seu eleitorado e classifica também, infelizmente, os padrões de qualidade dos nossos meios de comunicação, que se deixam deslumbrar por semelhante criatura. Pronto, podia-lhes dar para pior, mas não muito pior. Bem-vindos à terceira e última parte da Lenga-Lenga do Costume. Já sabem, comprem azeite da Lismã, já sabem, comprem produtos da Prodigy. E ao comprar esses produtos, no caso da Prodigy, não do azeite da Lismã, incluam o código Lenga-Lenga. Há um retângulozinho para incluir códigos. Podem colocar, se houver outra promoção a decorrer na Prodigy, coloquem o código dessa promoção, mas acrescentem também no outro retângulozinho o código Lenga-Lenga, porque as promoções acumulam. Isso é bom para vocês, é bom para nós e é bom para a humanidade em geral quando assim acontece. Também não se esqueçam já estou farto de pedir isto e sinceramente há bastantes relapsos entre vós, entre os nossos espectadores, porque estou farto de pedir para acrescentarem, não é acrescentarem, para ativarem as notificações e se inscreverem no canal e tocarem lá num sininho e aquelas coisinhas todas que o YouTube é pródigo, porque são coisas que, ao que parece, favorecem o algoritmo do canal no YouTube e fazem o programa chegar a mais pessoas, o que não é necessariamente, não será necessariamente bom na prática, mas em teoria pelo menos parece simpático. Portanto, inscrevam-se no canal pelo menos, não custa absolutamente nada. E ficam avisados quando a Lenga Lenga publica novos vídeos. Para a semana, a Lenga Lenga continua ainda sem o Tiago, mas vamos ter, estou sempre a falar no plural, vou ter aqui um convidado especial, que aliás já foi pedido por vários espectadores, e ele vai estar, salvo imponderáveis, de última hora, vai estar presente na Lenga Lenga, e assim não tem que maturar só a mim, sim aturam-me a mim e ao nosso convidado. Aturam duas pessoas, que é muito melhor, e alivia, permite-nos partilhar, aliviar de algum trabalho vosso e nosso. Na terceira parte, eu gostaria de falar da questão, que quase ninguém falou, da questão da habitação. A AD apresentou a intenção, uma espécie de programa vago para a habitação, umas coisas ali muito difusas, mas para além disso, isso não importa nada. A AD, pelos vistos, não está disposta a reverter o famoso programa, o pacote, o que quiserem chamar, mais habitação do PS, do governo PS, do governo socialista. As pessoas lembram-se, acho eu, do que constava nesse programa. Constava a possibilidade de facilitar as expropriações de determinadas
determinadas propriedades ou terrenos, propriedades, fossem casas ou terrenos, o que quer que fosse, no caso não estarem a ser utilizados há mais de X anos, X anos, coisa do género, praticamente decretava o fim do alojamento local, ou problemas muito graves para pessoas que investiram no alojamento local, sobretudo em zonas urbanas, que as regras eram mais apertadas nesses, nas cidades, mas também é nas cidades que se concentra a grande, vastíssima maioria de alojamentos locais em Portugal. Não há tantos alojamentos locais, estranhamente, no alto dos montes. Claro que há um ou outro rural, com certeza, mas não há, quase todos são nas cidades. Era nas cidades que o PS visava, ou visou combater o alojamento local, porque o alojamento local, como se sabe, é uma forma das pessoas poderem investir, poderem rentabilizar aquilo que investiram, poderem ganhar as suas vidas, e isso não é compatível com o governo socialista, porque num governo socialista as pessoas conseguem apenas sobreviver e de forma devidamente condicionada, controlada pelo dito governo. É assim que funciona um regime socialista. Regime socialista este, e havia outras medidas de mais habitação, todas elas extraordinárias e fantásticas. Havia perante esse quadro de socialismo que desceu sobre a habitação em Portugal, o governo da AD, PSD mais CDS, resolveu, pelos vistos, manter as coisas essencialmente na mesma, a ponto de a ex-ministra da Habitação, uma senhora qualquer lá do PS, ter vindo de congratular-se pelo respeito que o governo AD mostrou para com o programa Mais Habitação, o que é o pior sinal possível. Quando alguém é elogiado, ou uma política é elogiada por um ex-governante socialista, estamos mal. Estamos mal nós, estamos mal o país, está mal a política, com certeza. Não há sintoma pior. Em compensação, ou a título de compensação, isto já me esquecia, a AD tinha dito, em campanha eleitoral, que o programa Mais Habitação seria para ser, para usar a terminologia aplicada às barracas, para ser erradicado sumariamente. Afinal, não vai ser erradicado sumariamente. A compensação que o governo arranjou e que foi manifestada agora há poucos dias pelo cabeça de lista da AD às eleições europeias, o Sebastião Bugalho, deixem-me ver se não me engano aqui na terminologia, mas presumo que não, ou seja, o governo AD vai manter no essencial, ao que parece, ou ao que ameaçam, vai manter no essencial as ideias, as diretivas do Partido Socialista, mas, em compensação, eles vão defender, e o cabeça de lista das europeias garante que os eurodeputados eleitos pela AD comprometem-se a defender a elevação do direito à habitação na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O que é extraordinário, isto desde logo o problema da habitação em Portugal. Não baixar os impostos da construção, facilitar os licenciamentos, agilizar a burocracia, isso, pronto, é melhor não mexermos nisso agora. Agora, inserir o direito à habitação numa carta qualquer, num penduricalho ou um pergaminho que a União Europeia tem para lá pendurado, isso sim vai resolver os problemas da habitação em Portugal, na Europa, no mundo e, quiçá, em algumas galáxias distantes, como se dizia naquele filme de Star Wars. Pronto, é uma forma de agir de grandes personalidades, é uma grande visão política, ou seja, não se mexe nos pormenores, aquelas coisinhas mesquinhas, nos impostozinhos que as pessoas pagam no dia a dia, nas taxinhas, naquelas coisas, não vale a pena mexer aí, são coisas pequeninas que os grandes políticos não tratam. Os grandes políticos existem, e o Sebastião Bugalho, que é uma pessoa simpática que eu conheço, mas de repente achou-se. Eu acho que ele está convencido de que é o futuro da nação e, quiçá, de outros lugares. Veio agora, ou mandaram dizer isso, não sei de quem foi a ideia, mas vem com aquilo que caracteriza os grandes políticos, que é uma visão global, uma visão macro, uma visão ampla das coisas. E essa visão ampla, no caso, passa por inscrever a habitação, o direito à habitação, na tal Carta Europeia, tal como já está inscrito na Constituição Portuguesa, com que resultados? Absolutamente nenhuns. A gente pode inscrever os direitos que quiser nos papéis que quiser, não quer dizer que isso depois passe à realidade, ou que a realidade se resolva adequar às palavras que a gente imprime num papel.
Normalmente isso não acontece, porque senão era fácil. Por exemplo, poderíamos, por exemplo, decretar o direito à riqueza, e isso não iria significar que 3 dias depois todos os portugueses estivessem ricos. Ou pelo menos com poder de compra decente, que é aquilo que a grande maioria dos portugueses não tem. Não faz grande sentido estas afirmações, estas promessas grandiloquentes, mas é uma forma de se fingir que se faz alguma coisa, não fazendo absolutamente nada, ou fazendo, que é manter uma política absolutamente criminosa do PS na matéria, no caso na habitação. Parece que é por essa via que o PSD, a AD, o que queiram chamar, vai seguir. Só para terminar, quer dizer, o direito à habitação. Não há direito nenhum à habitação. As pessoas têm que se esforçar para, se não herdaram, têm que se esforçar para ter hipótese de ter uma casa. Era bonito que todos pudéssemos morar em maravilhosas vilas da Toscana, mas infelizmente não se consegue. O mundo não está assim organizado e não há maneira de o reorganizar para o pôr assim, porque até agora, pelo menos até agora ninguém descobriu essa maneira. Portanto, enquanto essa forma de reorganizar o mundo de maneira a que todos possamos ter vidas ideais, enquanto esse momento não chegar, há sonhadores que estão sempre a antecipar para muito em breve, mas enquanto esse momento não chegar, temos que nos limitar à realidade. E na realidade, a realidade, o que é uma coisa não particularmente, ou nem sempre simpática, nem sempre feita à nossa medida, e que nos obriga a trabalhar, a ganhar a vida de alguma maneira, para poder aí sim ter habitação, ter alimentação, ter uma série de coisas. Uh, Há direitos que podem ultrapassar estas limitações daquilo que as pessoas, do rendimento das pessoas. Há, com certeza, o direito à justiça, o direito à saúde. São direitos que que se percebe facilmente que, aos quais é legítimo conceder que as pessoas tenham direitos. Porque sem a justiça, que está como está, sem a saúde, que em Portugal também está como está, é muito difícil as pessoas terem a capacidade de preencher as suas vidas de forma que possam alcançar as outras coisas. Agora, se tivéssemos nós assegurada a justiça e a saúde, e a segurança, e 2 ou 3 ou 4 coisas básicas, o resto é connosco. E com a sorte, e com o acaso, e com a competência, e com o mérito, e com o empenho, e volto a dizer, com muito acaso, com sorte. Depende de uma série de fatores imponderáveis, ou aleatórios, ou quase aleatórios, ou também depende daquilo que mesmo a nossa vontade em trabalhar, ou a nossa vontade de nos esforçarmos para chegar a determinados objetivos, foi plantada em nós, sendo a vontade grande ou sendo a vontade nula ou menor, foi plantada em nós em algum ponto das nossas existências, na genética, nos amigos, na escola, quer dizer, é tudo. Não somos todos iguais. É triste, ou não. Eu acho que não é triste, é o que é. E então temos que nos fazer à vida e nos fazem, conseguem de uma maneira mais eficaz do que outros. Também não quer dizer que a pessoa que tenha a casa um T5 seja uma pessoa superior à pessoa que tenha um T2. Nada disso. Agora, o direito à habitação pressupõe uma espécie de. É um conceito absolutamente vago e absolutamente abusivo em simultâneo. Ou seja, pressupõe a ideia de que, de alguma forma, uma casinha, esse conceito vago não determina, cuja qualidade do conceito não determina, um teto onde morar as pessoas têm direito. Quer dizer, sim, há centros de abrigo para desgraçados que não têm literalmente onde cair mortos. Com certeza, há lares, há uma série de associações caritativas, mas fora isso, fora desse mundo que infelizmente também existe, porque lá está, a realidade continua a não ser bonita, fora disso, como é que se executa, como é que se pratica o direito à habitação? Ou seja, a pessoa não ganha o suficiente para comprar uma casa, alguém lhe vai pagar uma casa, alguém lhe vai doar uma casa. Sim, tivemos a experiência, e em Portugal foi abundante, dos bairros sociais, em que se fez casas para pessoas que não, supostamente, na maioria delas, vamos dizer, que supostamente não tinham maneira de aceder a uma casa. Os resultados dos bairros sociais foram o que foram. Não digo que tenham sido inteiramente negativos, mas com certeza não foram inteiramente positivos. Mas o assunto é vasto e a questão da habitação vai-nos ir longe. O ponto é o seguinte:
o PS propôs, implantou, não só propôs, o PS impôs medidas, utanas. O PS impôs medidas que são absolutamente lesivas da propriedade privada entre nós. Propôs medidas que, além disso, ou em simultâneo, visam provavelmente destruir os investimentos de uma vida, no caso de muitas vidas, ou de muitas pessoas que investiram no alojamento local. Este pacote mais habitação visa claramente fazer com que essas pessoas tenham, ou vejam os seus investimentos ir por água abaixo, ou vejam-se impossibilitadas de investir quando estavam a pensar fazê-lo, ou que se vejam, em suma, que se vêem-se, essas pessoas vão se ver, ou têm-se visto condicionadas gravemente pelas políticas do PS. Era de supor que um governo do espaço, vindo do espaço não socialista, e que falou no assunto explicitamente, que tivesse uma ideia, pelo menos, não digo radicalmente oposta, embora isso fosse desejável, mas que pelo menos contrariasse esse pacote mais habitação do PS, contrariasse esse ataque do PS à propriedade privada, aos investimentos, aos rendimentos das pessoas, eu não gosto de usar esta linguagem, mas aos sonhos das pessoas, à possibilidade das pessoas terem vidas melhores, que é aquilo que o socialismo mais procura evitar, não é? Que as pessoas tenham vidas melhores. É triste que um governo do espaço não socialista, ou teoricamente do espaço não socialista, participe, ou seja cúmplice do PS nesta matéria. Também procure evitar, nem que seja por omissão, que os portugueses possam ter vidas melhores. E os portugueses, não digo que mereçam ou não mereçam ter vidas melhores, mas as vidas materiais dos portugueses, o resto não sei, não vou medir, mas as vidas materiais dos portugueses quase só podem melhorar. Não era muito difícil, não trazia um prejuízo brutal ao equilíbrio orçamental, às finanças da nação. Com certeza, se o governo da AD pudesse contrariar, enterrar de vez, erradicar, varrer de vez este pacote mais habitação. Pelos vistos, não sabemos ainda muito bem o que é que vai acontecer, ou bem uma apresentação de um programa qualquer, mas aquilo ainda é mais vago do que a inscrição da habitação na tal Carta Europeia. Pelos vistos, não vai acontecer. O governo da AD, pelas notícias que têm saído, não vai reverter, não vai fazer implodir como merecia o pacote mais habitação. E isso é algo que fica com estes senhores do governo AD, com o senhor primeiro-ministro Luís Montenegro, com os seus ministros, em particular a tutela da habitação, mas fica com certeza com o primeiro-ministro. E depois as pessoas saberão avaliá-lo em função das suas ações. Haverá pessoas que aplaudem a manutenção das políticas socialistas, e haverá pessoas sobretudo as pessoas que votaram na AD, que poderiam voltar a votar, que de certeza discordam dessa atitude do atual governo. Mas isso, a avaliação partidária não me interessa muito. Eu gostaria que Portugal caminhasse para ser uma sociedade, já não digo mais livre, mas um bocadinho menos oprimida do que aquilo que é. Infelizmente, não parece ser esse o rumo, pelo menos em matéria de habitação, para já, o rumo escolhido pelo atual governo. Pode ser que tenha havido aí um erro de informação qualquer, um erro de comunicação qualquer, e afinal eles venham dizer, acabem por vir reverter o tal mais habitação, para poder de facto haver mais e melhor habitação em Portugal e para as pessoas poderem ser mais livres. E, para já, daquilo que sabemos, a coisa não está muito inclinada para esse lado. Ficamos por aqui, ou fico por aqui, lenga-lenga número 90 e tal, 96, 97, 95. Termina aqui, já agora volto a agradecer o patrocínio do Azeite Talismã e da Prozis, incluindo o código da Lenga-lenga lá na Prozis. Inscrevam-se no canal do YouTube da Lenga-lenga, façam essas coisas todas e depois vão à vossa vida que bem merece. Até para a semana.